Abel lamenta os 2 lances de pênaltis perdidos pelo Palmeiras no Clássico e destaca a necessidade de serem mais efetivos. Ele observa que o Verdão teve mais oportunidades criadas do que o São Paulo, mas cobra mais frieza dos jogadores na hora de finalizar. Endrick e Lázaro foram os responsáveis por desperdiçar as chances durante a partida. Falando concretamente do jogo 2, que para mim é o mais importante, o que é que faltou? Faltou naqueles 2 penaltis que tivemos, um no pé do Endrick e outro no pé do Lázaro, fazer gol. Foi a única coisa que faltou, foi isso, porque neste tipo de jogos, quando jogas com equipas do teu nível, que disputam pelos mesmos objetivos, é natural e normal que não vai haver tantas oportunidades flagrantes. E curiosamente nós tivemos, não foi uma, tivemos 2. Uma nos pés do Lázaro, que nem o goleiro está no gol, é um jogador do São Paulo, num momento de pressão forte nossa, e conseguimos com uma bela pressão da nossa equipa coletiva, onde depois a pressão do Endrick resultou na recuperação de bola, que endossou muito bem no Lázaro. E claro que nós sabemos que ninguém mais do que o Lázaro queria fazer golo do que ele, mas eu já falei isto várias vezes. Há golos que não se podem perder, este é um deles. A mesma coisa para o Endrick, numa jogada muito boa do Veiga, que endossou no Lopes, que depois cruzou para o Endrick, que demorou muito tempo a decidir. Mas acho que foi isso que faltou. O adversário também teve na segunda parte uma transição em que o Caleri meteu a bola no poste, mas foi um jogo de equilíbrio, o que é normal quando joga, pelo menos eu que tenho jogado várias vezes contra o São Paulo, ainda para mais aqui em casa deles, com o público deles. Na minha opinião, acho que foi um jogo de equilíbrio. E na minha opinião criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário, mas é a minha opinião, e vocês têm a vossa e eu tenho a minha. E o que eu te tenho que dizer, o que me preocupa não é a forma como nós chegamos, não é a forma como nós criamos, temos que ser efetivos, já falo isso várias vezes, mas nos últimos anos, mesmo nós, porque eu estou sempre a exigir e a cobrar muito dos nossos jogadores, têm acabado no final de cada competição. Palmeiras acaba por ser, se não um dos melhores ataques e uma das melhores defesas. Acho que o Lopes estava a baixar e não estava tão fluido para poder ligar o jogo, mas cumpriu muito bem com aquilo que nós lhe pedimos, e eu entendi que, metendo um jogador na frente mais agudo como é o Rony e tendo um jogador a aproximar, ou seja, jogadores que fazem movimentos diferentes, que me ia dar, e deu, um jogador agudo, um jogador de profundidade e um jogador de apoio. E em vez de ter o Endrick, que estava na frente, o Endrick, o Lopes e o Veiga, são 3 jogadores que chegam à área, mas mais de ligação, e foi essa a nossa intenção, ter um jogador que pudesse vir mais por dentro, como faz bem o Lázaro, e foi pena, porque acho que essa substituição correu muito bem. Foi pena ele não ter feito o golo, mas era isso que nós pretendíamos, fazer 2 alterações, que elas foram praticamente quase que ao mesmo tempo, sei lá, 10 minutos de diferença, um jogador de profundidade, outro de apoio. Foi isso que nós procuramos, e depois fomos ter energia na frente. O Endrick, conforme o jogo foi andando, foi ficando mais desgastado, e nós fizemos as substituições que podíamos. Pena só ter 5 substituições, se tivesse mais, seguramente que fazia também. Olha, o Veiga, igual a todos nós, não é uma máquina. Ele é um homem, um ser humano, que tem emoções, que tem sentimentos, que procura estar sempre na melhor forma, um profissional de mão cheia. Dias de folga ele vai recuperar, vai às vezes à noite ao CT fazer recuperação, só que as expectativas em cima dele são tantas, não da minha parte, mas sobretudo da vossa, que ele tem que jogar sempre a top, tem que fazer sempre 10 golos. Vocês veem o que aconteceu este ano com o Haaland, não vou mais longe, se vocês quiserem uma comparação. O ano passado bateu todos os recordes, fez tudo, portanto a imprensa ela é agressiva, não é só no Brasil, é agressiva em todo lado. E este ano querem tornar um jogador vulgar, não é? Inclusive em alguns momentos que são filmados no treino ainda zoam com ele. E nós respeitamos muito o Veiga, eu respeito muito o Veiga, ele sabe o quanto nós acreditamos nele, ele sabe o quanto a equipa precisa dele, e ele, quando tiver que ficar de fora, vai ficar como ficou com o São Lourenço. Mas se eu entender que ele perdeu a forma dentro a jogar, e se eu entender que ele deve ganhar a forma a jogar, é assim que vai ser, porque eu é que sou o treinador, eu é que sei, eu é que os conheço. Por muito que o Núcleo de Saúde Performance me passe todas as informações, quem decide é o meu Nelinho, quem decide sou eu, e quando se tiver que arriscar e jogar com o jogador no limite de lesão, eu vou arriscar. Quando entender que devemos gerir, nós vamos gerir.